Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Já estamos aqui caminhando, para a nossa reta final da nossa unidade 3. É isso mesmo. E, professora, o que eu vou ver, o que eu vou aprender, eu vou estudar nessa aula? Essa aula, pessoal, ela aborda os conhecimentos que vocês já tiveram em aulas anteriores. Que conhecimentos são esses? Vamos lá, então. Por exemplo, a questão do fluxo de energia, de um consumidor para outro consumidor. Como assim, professora? Vamos pensar naquela aula sobre cadeia alimentar, que é aquela representação, gráfica do qual o indivíduo ele vai se alimentar de outro indivíduo para ele obter o quê? A energia. Então, essa aula, pessoal, ela é um compilado daquela aula com mais conceitos em cima do que vocês já viram. Então, essa aula a gente vai ver, o ciclo da matéria, o fluxo de energia. Quando eu falo de energia, vocês podem pensar o quê? De cara, a energia que faz com que eu me movimente? Isso mesmo, a energia que faz com que você se movimente, a energia que você consome no momento que você coloca, faz aquele almoço, aquele pratão, aquele PF, aquele arroz, feijão, aquele bife, aquela energia que você está consumindo ali. Então é esse fluxo de energia que chega, que vem do Sol, é isso mesmo, do Sol, que o Sol ele é nosso protagonista, eu posso dizer assim, e que essa energia que vem do Sol, ela chega indiretamente a nós, através de quem? Dos nossos produtores. Aí vem aqueles conceitos que vocês já aprenderam sobre produtores, seres autotróficos, seres heterotróficos. Nós somos heterotróficos porque nós não produzimos o nosso alimento. Quando eu falo de produzir o nosso alimento, nós não temos a capacidade de estar transformando a matéria inorgânica em matéria orgânica, Então a gente precisa de outros organismos para nos alimentarmos, Vou dar um exemplo bem clássico e bem fácil. Vamos pensar aí no capim. O capim é o produtor, certo? Para ele ser o produtor, ele é o quê? Ele é autotrófico. Isso quer dizer o quê, professora? Que através da fotossíntese ele consegue captar a energia solar e transformar essa energia solar em energia química, Nesse caso, matéria orgânica, a glicose, que é um carboidrato fonte de energia. Para que ele consiga fazer a fotossíntese, ele vai precisar de elementos. Que elementos são esses? Primeiro ponto, Ele possui, a planta possui o cloroplasto. Nos cloroplastos, eu tenho um pigmento chamado clorofila. Ela que consegue fazer o quê? Essa captação dessa energia. E não é só a captar a energia solar. A planta também ela necessita de quê? Para a realização do processo da fotossíntese de água e sais minerais. Além do gás carbônico que vai estar solto aí, no ar, ela vai capturar e através dessa reação, eu vou ter o quê? A transformação da matéria que eu chamo de inorgânica em matéria orgânica e eu tenho o quê? A glicose, C6H12O6, que é a molécula, Sei que é um pouco química, mas é sempre importante a gente estar reforçando. E aí eu falo que indiretamente o gado que se alimenta daquele capim, ele vai estar o quê? Ele vai estar o quê, professora? Ele vai estar consumindo o capim e indiretamente ele vai estar o quê? Ele vai estar recebendo a energia. E nós, humanos, o que a gente faz? A gente se alimenta da carne do boi. E indiretamente, através da carne do boi, chegou o quê? Chegou a energia para mim. Que energia é essa? Energia, pessoal, que faz com que você respire, que eu esteja aqui falando para vocês, que a gente se movimente, que a gente pule. A energia que faz com que o meu corpo e o seu corpo, ele mantenha o equilíbrio, a homeostase. Isso quer dizer o quê, professora? Manter a temperatura corporal, Ele mantém a nossa temperatura corporal constante. Isso aí, gente, é o que eu chamo de fluxo de energia e de cadeia alimentar, que é o que a gente viu e que eu tentei fazer aqui para vocês um resumão. Então, meu diretor corta agora para a telinha, onde a gente vai ter mais conceitos aí sobre essa energia no ambiente. Justamente, como eu falei aqui para vocês, na natureza, os seres vivos, eles vão interagir entre si e com o meio físico-químico.
em que vivem, formando um sistema o quê? Dinâmico e organizado. A energia necessária à vida na Terra provém praticamente do quê? Do Sol. Por isso que a professora falou que o Sol, ele é o quê? Ele é o nosso protagonista, indiretamente, essa energia necessária para que nós estejamos aqui, vem dele, do Sol. São seres vivos com clorofila. Lembra que eu falei da questão dos produtores, que eles possuem uma organela, né, chamada cloroplasto, e dentro dessa organela chamada cloroplasto eu tenho o quê? Eu tenho a clorofila, né, como por exemplo as plantas que transformam o quê? A energia solar ou luminosa em energia química no processo que eu chamo de fotossíntese. E isso aqui, pessoal, é o esquema que a planta necessita para quê? Para que ela consiga, né, realizar o que a gente chama de fotossíntese. Então, mais uma vez, a gente vai ter aqui o que, professora? A gente vai ter a energia solar, né, o nosso Sol como protagonista. A gente vai ter a absorção de água e sais minerais que vão se encontrar aqui no solo para esse processo da fotossíntese, além da absorção do gás carbônico. Como reação, pessoal, reação desse processo, eu tenho o quê? Eu tenho a liberação da glicose, C6H12O6, e também a liberação do oxigênio, tá? O O2. O oxigênio tão importante para nossa respiração. Então percebam aí da importância de você entender como essa energia radiante, luminosa do Sol chega, né, indiretamente até o nosso prato. E agora que eu falei aí da questão do modo assim, do ambiente terrestre e no ambiente aquático, professora, quem vai fazer essa captação dessa energia solar? No ambiente aquático, meu diretor corta aqui para a telinha, no ambiente aquático, o que vai acontecer? Eu tenho o que eu chamo de fitoplâncton. Então, são os fitoplânctons que têm essa capacidade também de estar o quê? De estar fazendo o que eu chamo de fotossíntese. É isso mesmo. Então, vai realizar a fotossíntese, vai ter essa conversão em glicose e vai liberar para a atmosfera o gás oxigênio imprescindível para quê? Para nossa respiração. Consequentemente, né, eu vou ter o zooplâncton, que são microcrustáceos, né, micro-organismos que vão estar se alimentando dos fitoplânctons, e posteriormente eu vou ter o quê? Eu vou ter pequenos peixes que vão estar se alimentando desses zooplânctons, peixes médios que já vão estar se alimentando desses peixes pequenos, até chegar, digamos assim, ao topo da cadeia, que é um tubarão. Só como exemplo aqui, né, com relação ao ambiente marinho. No ambiente terrestre, a gente tem as plantas como produtoras, e no ambiente aquático, a gente vai ter o quê? Os fitoplânctons. Só resumindo aqui a ópera aqui para vocês. Então, diretor, vamos voltar agora para a telinha para a gente conseguir aqui entender mais sobre esse ciclo, né? Esse ciclo. Então, com base na capacidade de produzirem ou não compostos orgânicos, a partir de compostos inorgânicos, o caso aí da água e dos sais minerais, né? Os seres vivos, pessoal, eles podem ser divididos em duas grandes categorias. Essas categorias vocês já conhecem e eu já falei no início aqui da nossa aula. Então um ponto aqui, né, com relação aqui, essa imagem, pessoal, ele está mostrando o ciclo da matéria orgânica, onde a gente tem aqui, né, o alimento que chega à nossa mesa, as nossas refeições, vamos ter os restos alimentares, né? Muitas vezes as pessoas fazem o quê? Jogam no lixo, mas esses restos alimentares a gente pode fazer o quê? O que a gente chama de compostagem, tá? E através dessa compostagem, né, esse corretivo, digamos assim, orgânico, para a gente vai fazer o quê? Vai fazer com que esse solo, ele se torne fértil, né? É um adubo orgânico para o solo, e indiretamente a gente tem aqui, através dessa imagem, esse ciclo aí que vocês estão vendo. E com relação, né, às categorias, quais são essas categorias, professores? Justamente, a gente vai ter os seres que a gente
denomina de autotróficos ou autótrofos, tá bom? Pode ter essas duas denominações. Isso quer dizer o quê, professora? Que são seres vivos capazes de produzir a sua própria matéria orgânica, a sua glicose, a partir de constituintes do quê? Inorgânicos. A matéria mineral, nesse caso aqui, a água e o dióxido de carbono que existem no meio ambiente, utilizando a energia luminosa, que é esse processo da fotossíntese, como forma de energia o quê? Energia externa. Mais uma vez, a gente vai ter aqui os produtores, que são os vegetais aqui, que vão utilizar da energia luminosa, né? Energia solar, vai absorver água e dióxido de carbono ou gás de carbono, né? Vai fazer essa absorção através, né, das suas raízes, né, no caso da água e sais minerais. Através das folhas a gente tem a questão do gás carbônico. E a partir daí eu tenho o quê? Eu tenho o processo que eu chamo de fotossíntese. E seguindo essa setinha aqui, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter como reação da fotossíntese a liberação, nesse caso, do oxigênio. E também, além do oxigênio, eu vou ter o quê? Os alimentos. Os alimentos que esse produtor aqui vai estar produzindo, desde o amido, né? Só a gente pensar na questão do amido do milho, a própria molécula de glicose, que eu venho falando sempre aqui para vocês, né? Eu acho que eu bati bastante nessa tecla aqui para vocês. E, gente, o que esse produtor, ele produz, ele vai servir como o quê? Como alimento aos consumidores. Nós consumidores, estaremos o quê? Indiretamente nos alimentando dessa fonte aqui primária de energia. E aqui, né, o oxigênio muito importante para nós consumidores. Para quê? Para o nosso processo de respiração celular. E óbvio, né, a gente vai ter aqui, né, a energia térmica para as reações celulares. Então, parte do que a gente consome, o que acontece, pessoal? Meu diretor corta aqui para mim de novo. O que vai acontecer? Então, indiretamente, né, eu fiz aquele pratão de salada e me alimentei ali, né, de milho, de alface, indiretamente fiz aquele prato bem vegetariano. Só como exemplo aqui para vocês. Então, o que vai acontecer? Eu vou me alimentar ali, vou consumir, né, todo aquele prato, mas aquela energia que eu consumi, ela não vai ficar totalmente para mim. Parte dela, daquela energia, ela vai ser o quê? Ela vai ser o que eu chamo de energia dissipada. Ela vai ser dissipada, ela vai ser, né, perdida ao longo do quê? Do meu metabolismo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu preciso da energia, né, para sobreviver, as minhas células precisam também daquela energia para estar o quê? Para estar crescendo, para estar no processo da divisão celular, para eu conseguir o quê? Me movimentar. Por isso, constantemente, a gente está em busca de quê? De estar se alimentando. E fica um dia aí sem comer que você vai ver, né, que você não vai ter o mesmo gás, a mesma energia de você se alimentar corretamente. Então, é isso que acontece, pessoal. Esse calor, vocês vão ver aí nas próximas lâminas, ele acaba sendo o quê? Dissipado por conta dessas funções, né? Constantemente o nosso corpo, para nossa respiração celular, as nossas mitocôndrias, elas necessitam da glicose que a gente ingere dos alimentos. Então vimos aqui os seres autotróficos, que são aqueles que têm capacidade de produzir o seu alimento e indiretamente esse alimento chega para a gente. E agora a gente vai ver o quê? Os seres heterotróficos. Eu e você, a gente faz parte desse universo aí. Por quê, professora? Porque a gente não tem capacidade de produzir o nosso alimento. Se a gente não tem capacidade de estar produzindo o nosso alimento, a gente necessita do quê, professora? A gente vai necessitar, né, de um organismo que forneça o que eu quero, o que é bom para o meu bem-estar. Então, o diretor corta agora para a telinha, para a gente manter aqui, né, essa questão, essa leitura aqui, né, que os organismos heterotróficos são seres vivos que precisam consumir o quê? A matéria orgânica para obter o quê? A energia e os nutrientes para que a gente possa o quê, professora? Manter a nossa função
vital, a nossa sobrevivência. E a alimentação, ela constitui a forma de transferência de energia de matéria entre os seres vivos de um ecossistema. Então é através da alimentação que essa energia, né, que chegou aqui, que veio lá do Sol, ela vai passando de um ser vivo para outros dentro de um ecossistema. A gente já tem esse ponto aí. E agora a gente vai falar sobre o fluxo de energia, né? Partindo da onde, pessoal? Quando a gente fala do fluxo de energia, eu tenho que partir dele. De quem? Do Sol. Olha o meu solzinho aqui, do Sol, gente. A gente vai partir dele, do Sol, tá? Então, esse fluxo de energia, ele parte do Sol e atinge o quê? Todos os níveis tróficos de um ecossistema. Pessoal, o nível trófico, tá? É a categoria que aquele indivíduo, ou produtor, ou consumidor, ele se encontra. Só um ponto aí, né, em questão, né, que vocês devem estar... Eu acredito que a professora Tabita já tenha falado para vocês sobre a questão de nível trófico, mas é importante a gente estar sempre ressaltando para que vocês não esqueçam. O nível trófico, ele corresponde à categoria que o indivíduo ele se encontra. Por exemplo, o indivíduo que é produtor, ser autótrofo ou autotrófico, exemplo aqui da imagem, que é essa planta, ela está na categoria, né, que eu posso dizer assim, de primeiro nível trófico. Ele é o primeiro nível trófico, né? E reforçando aqui, né, o nível trófico, no entanto, apenas uma parte da energia disponível no nível trófico, ela é transferida para o nível trófico seguinte. O que vai acontecer? Lembra que eu dei o exemplo ainda há pouco aqui? Que essa energia que chega total para o produtor, para a planta ali que está fazendo a fotossíntese, apenas parte dela vai ser transferida para o nível trófico seguinte. Então, por exemplo, aqui a planta, ela precisa também da energia que ela consumiu, que ela conseguiu, né, através da fotossíntese, manter o quê? O metabolismo dela. Ela também precisa daquela energia para quê? Para que ela possa crescer, se desenvolver, fazer o processo reprodutivo dela. Todos esses pontos aí é importante. E parte do que ela consome como energia, no momento que passa para um segundo nível trófico, para um consumidor, nesse caso aqui herbívoro, o que vai acontecer? Ele já não vai obter essa totalidade da energia. Por quê? Porque parte vai sendo dissipada em forma de calor. Quando eu falo parte vai sendo dissipada em forma de calor, pessoal, né? É justamente para quê? Para a respiração, para o movimento, crescimento, a questão de realizar as reações químicas. Tudo isso, pessoal, é importante e parte, né, dessa energia, conforme vai passando, vai pulando o nível trófico de um consumidor primário, digamos, para um consumidor secundário. Olha aqui, esse exemplo aqui do carnívoro, quando a gente vai pulando, né, uma etapa de outra etapa, essa energia, ela tende a quê? Ela tende a diminuir. É um outro ponto aí, né, com relação à transferência de energia de um nível para outro nível trófico. Nesse exemplo aqui, fica melhor para vocês conseguirem enxergar o que eu acabei de falar. Então, de fato, uma grande parte da energia contida nos alimentos, ela sempre acaba o quê? Gasta pelos seres vivos devido às atividades vitais. Por exemplo, respiração, que eu falei, respiração própria, respiração celular, e também na reprodução, enquanto outra parte ela acaba sendo desperdiçada nas excreções, né, urinas, e vamos pensar aqui também nas fezes. Parte ela acaba sendo o quê? Desperdiçada. Aqui, pessoal, mais uma vez a gente tem aqui a energia solar, né? Parte dessa energia chega para onde? Para os produtores, as plantas aqui, né? A planta ela constitui o quê? A primeira categoria, o primeiro nível trófico. Tá? E aqui, pessoal,
Parte dessa energia a planta vai utilizar para respiração, para a própria reprodução, para o seu crescimento, e parte dessa energia também vai ser dissipada em forma de calor, tá? Aqui eu já tenho um outro inseto que vai consumir, né, um herbívoro, que é um consumidor primário, e corresponde ao segundo nível trófico. Ele vai estar consumindo essa planta e posteriormente, quando ele consome, ele também não vai consumir total essa energia, né? Essa energia, ela acaba sendo o quê? Dissipada em forma de calor. Em outro ponto aqui, a gente tem um consumidor secundário, né, que é essa ave aqui, que vai estar consumindo esse inseto, essa ave, e ela também vai consumir parte da energia desse inseto, até chegar no quarto nível trófico, que já seriam, né, os consumidores terciários, né, são os carnívoros superiores, no qual vai estar consumindo esse pássaro e posteriormente também, né, parte da energia que ele consumiu já vai ser o quê? Já vai ter sido dissipado, diminuído. E aqui, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem os decompositores, que eles podem estar em qualquer parte, né, da cadeia alimentar. Porque, por exemplo, se uma folha ela cai no solo aqui de um produtor, automaticamente os decompositores, fungos e bactérias já entram para quê? Para decompor aquela folha. Então ela pode estar, né, em qualquer nível trófico. E também, né, a gente também tem essa questão dessa perca de calor. Desta forma, numa cadeia alimentar, 10% da energia contida, né, no nível trófico passa para outro nível trófico. A quantidade de energia disponível vai o quê? Diminuindo, né? Então, apenas, né, 10% da energia contida em um nível vai passar para outro nível, como vocês estão vendo aqui, né? A planta, que a energia disponível passou aqui para a minhoquinha, parte dessa energia aqui que essa minhoca consumiu aqui da planta vai ser gasta e perdida, a outra parte aqui da energia disponível da minhoca, esse pássaro aqui, essa ave, já vai consumi-la e esse outro animal aqui vai consumir essa ave, lembrando que parte também do que ela consumiu vai ser gasto e perdido devido justamente a essas metabolizações aí do nosso organismo, essas relações, né, vitais que acontecem ao longo, né, dessa cadeia alimentar. Vamos prosseguir agora. Uma cadeia alimentar, ele não ultrapassa o quinto nível trófico, já que a partir desse nível a energia disponível ela é o quê? Ela é mínima. Lembra que vai perdendo energia, vai perdendo energia, vai perdendo energia, até que chega no último nível e ela acaba sendo o quê? Mínima. Então, o número de seres vivos por nível trófico, ele acaba o quê? Diminuindo para que os que ocupam níveis tróficos superiores. Então, aqui a gente tem a base dessa pirâmide. Pessoal, isso aqui é uma pirâmide ecológica, tá? Então, aqui a gente tem a base dessa pirâmide, onde a gente vai ter os produtores, que são os autotróficos, que vão estar o quê? Produzindo o seu próprio alimento. A gente vai ter aqui o consumidor primário, que são os herbívoros. Perceba que já diminuiu aqui, né? Já estreitou essa pirâmide, que vão estar consumindo esses produtores, tá? E aqui acima dos herbívoros nós vamos ter os indivíduos carnívoros, que são os que consomem esses indivíduos herbívoros. E aqui, gente, no topo da cadeia, digamos assim, a gente vai ter os necrófagos, que se alimentam, né, de restos mortais desses outros organismos aí que eu acabei de citar para vocês. Mais uma vez aqui, né, voltando aqui para essa questão do fluxo de energia, que é importante a gente estar falando, ressaltando, né, que, mais uma vez, essa energia ela vai entrar na forma de luz solar, que é através, né, dos produtores, e ela vai sair na forma do calor, né? Aqui a gente tem os organismos que vão estar
se alimentando, nesse caso aqui, né? Coelho que está se alimentando aqui desse produtor, e parte do que ele vai consumir, do que ele consome, né, dessa energia aqui no qual ele se alimentou, desse produtor, vai ser dissipada em forma de calor. A mesma coisa acontece com esse aqui, consumidor, né, secundário, né, que o coelho é o consumidor primário e esse aqui é o consumidor secundário, tá? O que vai acontecer com ele, pessoal? Ele também vai se alimentar e parte da energia, né, vai ser o quê? Dissipada em forma de calor, porque ele vai precisar, né, da energia para realizar, né, as funções vitais do seu organismo. E aqui a gente tem os decompositores que podem estar em qualquer nível da cadeia, em qualquer nível, qualquer posição, né? Basta um desses indivíduos aqui morrer, que automaticamente os decompositores, fungos e bactérias entram em ação e também, né, eles liberam o calor. Então, na passagem, né, de um nível trófico para outro nível trófico, a energia disponível, ela vai o quê? Diminuindo, desde os produtores até o último consumidor. Sempre ela vai o quê? Diminuindo. Por esse motivo, as cadeias alimentares geralmente não tem mais que 5 níveis tróficos, tá? E agora, pessoal, a gente vai falar de um ponto bem importante, que são as pirâmides ecológicas. Então, ao longo de uma cadeia alimentar, ocorrem transferências, gastos e perdas, quer de matéria, quer de energia, de nível trófico para outro nível trófico, de uma categoria para outra categoria. E assim, por essa razão, o número de indivíduos vai diminuindo conforme o nível trófico vai o quê? Aumentando. É a pirâmide ecológica, então vocês já perceberam, né? E eu vou mostrar para vocês a diferença de 3 pirâmides ecológicas, que é importante que vocês saibam para conseguir, né, nas nossas atividades, conseguir distinguir e absorver melhor esse assunto. Para ilustrar esse fato, utilizam-se as pirâmides ecológicas que traduzem graficamente as variações de número. Quando ele fala de número, ele está falando da quantidade do indivíduo. Massa, ele já está falando da questão do quilo, do peso daquele indivíduo. E a energia nos ecossistemas, a energia, quilocaloria que aquele alimento, aquela porção, ela gera, tá bom? Mostrando as relações entre os diferentes níveis tróficos em termos de quantidades. Por isso, pessoal, existem 3 tipos de pirâmides. Cada degrau de uma pirâmide corresponde a um nível trófico. Então, primeira pirâmide que vocês têm que saber, a pirâmide de números. As pirâmides de números representam a quantidade de indivíduos em cada nível trófico em número proporcional à necessidade da dieta de cada um dos níveis. E essas pirâmides podem ser diretas ou invertidas. Observe as 2 pirâmides abaixo. Diretas, pessoal, a base aqui dela é maior, tá vendo? Então, a gente tem o quê? 1000 gramíneas para 200 largatas que consome e 20 pássaros para consumir 200 largatas, como vocês conseguem identificar aqui. Nessa aqui, eu já tenho uma pirâmide que eu chamo de pirâmide invertida. Por quê? Porque nesse caso aqui, né, eu estou levando em consideração 2 árvores, tá vendo aqui? 2 árvores para 200 largatas e essas 200 largatas para serem consumidas por 20 pássaros. E ela está identificando o quê? A quantidade de indivíduos, né? A proporcionalidade desse indivíduo à necessidade da sua dieta. Já na pirâmide da biomassa, já indica o quê? O peso do indivíduo em cada nível trófico e não o número dele, como a gente viu na pirâmide de número, tá? Normalmente, a pirâmide de biomassa lembra muito os resultados da pirâmide de número. Assim como a pirâmide de número, a pirâmide da biomassa também ela pode ser o quê? Invertida. Então, eu vou ter aqui 1 tonelada de feno para um bezerro de 250 quilos. E esse bezerro de 250 quilos para um homem de 80
quilos. Perceberam a proporção aí por quilograma? Já a pirâmide de energia, né, ela representa a quantidade de energia em cada nível trófico. O fluxo de energia, ele é decrescente, do maior para o menor na cadeia, né, como vocês estão vendo aqui. Então, ele é decrescente na cadeia alimentar, ou seja, na base, que são os produtores, existe o quê? Mais energia. Mais energia, tá? É um ponto aí. Enquanto no ápice, a energia acaba sendo o quê? Menor, tá? Menos energia. Podemos, então, concluir, portanto, que todos os organismos do ecossistema dependem o quê? Diretamente da energia captada pelos produtores. Aí vem a importância que eu falo para vocês dos produtores, tá? Se não fosse eles, indiretamente, né, a gente não teria o quê? A energia para estar aqui. Vamos agora, né, já chegando aqui na reta final, falar sobre o ciclo da matéria, que é mais um ponto aí com relação à nossa aula. Então, o ciclo da matéria é um processo fundamental à vida na Terra. E é através deste que se renova a matéria, quer mineral, quer orgânica, de modo a que esta exista permanentemente em todas as formas necessárias aos diferentes seres vivos. A matéria, pessoal, ela é tudo que tem massa. Isso aí vocês já viram na física, já viram na química também. Então, encontra-se em cada pessoa, em cada pedra, em cada gota. Olha, eu até filosofei aqui com vocês. E pode-se dizer que o ciclo da matéria desenvolve-se em 4 etapas essenciais. Vamos ver quais são essas etapas essenciais? Primeiro ponto, da matéria mineral para a matéria orgânica, tá? Do ser autotrófico para os consumidores, nós. Dos autotróficos heterotróficos para os decompositores, né? Que faz toda a ciclagem da matéria, que renova. E da matéria orgânica para a matéria mineral. É mais um ponto aí com relação às etapas essenciais para que o ciclo da matéria ele aconteça e se desenvolva. Mais uma vez aqui a gente tem o Sol, né, como protagonista. Aqui os produtores, né, os produtores eles necessitam da matéria mineral, água e sais minerais, né, que vão estar no solo. A gente tem aqui a questão dos produtores serem matéria orgânica para os consumidores. E aqui a gente tem o decompositor, né? Tanto o produtor quanto o consumidor, tá? Eles são o quê? São matéria orgânica para os decompositores. Para decompor o que, professora? Decompor a matéria, tá? Da matéria mineral para a orgânica, a matéria mineral existente no subsolo ela é transformada no processo de fotossíntese dos seres autotróficos juntamente com outros, né, componentes, que é a água, o dióxido de carbono e a própria energia solar. Em matéria orgânica, energia química, isso aí já falamos bastante no início da aula. Do ser autotrófico para os consumidores. Pode acontecer esse organismo fazer parte da cadeia alimentar de outro indivíduo, o consumidor ou heterotrófico. É um ponto aí. Nesse caso, a matéria orgânica é transferida total ou parcialmente para esse organismo e para os que se sucederem conforme os níveis da cadeia alimentar. Como vocês estão observando aqui, ó. Então, os decompositores, só enfatizando aqui essa imagem, tá? Os decompositores aparecendo aí em todo nível trófico e mostrando aqui, né, a questão do ser autotrófico para os consumidores, sejam ele primário, secundário ou até mesmo terciário aqui, né, o produtor. Dos autotróficos heterotróficos para os decompositores. Então, todos eles aqui, né, relacionados aos decompositores. Então, quando esse indivíduo morre, o seu cadáver sofre uma série de transformações no solo, levadas a cabo pelos decompositores, nesse caso, fungos e bactérias. E o último ponto aqui, da matéria orgânica para a matéria mineral, né?
Então a gente sempre vê da matéria inorgânica para orgânica, mas também da matéria orgânica para a transformação dela em mineral. Então o organismo ele entra em decomposição e essa matéria ela renova-se, assim passando de matéria orgânica para matéria mineral no solo, nutrientes, né? Pronta para iniciar um novo ciclo outra vez. Daí se designa, daí a gente se designa, né, de ciclo cíclico ou contínuo, como já se referiu anteriormente, né? A gente tem desde as matérias dos sais minerais, né, que através aqui da decomposição, né, tá dando exemplo aqui desse coelhinho aqui, ele foi decomposto pelos esses micro-organismos, fungos e bactérias, e através daí a gente tem os humus, né, o produto, digamos assim, e a ação de micro-organismos que vai, né, devolver essa matéria orgânica para a forma dela mineral. É um ciclo. Lembrando que a gente vai ter também uma aula, né, dos ciclos biogeoquímicos, onde a gente vai enfatizar bastante essa questão dessa ciclagem, né? Vocês vão aprender sobre o ciclo do nitrogênio e vocês vão entender melhor essa questão da fixação do nitrogênio, das raízes que a gente tem de plantas que tem como é que eu posso falar? Essa capacidade de converter, né, a matéria inorgânica para orgânica, tornar nutriente para aquele organismo. Então, pessoal, essa aí foi mais uma aula, tá bom? De matéria e energia. E já já eu volto. Até mais!